Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Allan Kardec de Porto Velho no YouTube. Este é o início do nosso ciclo de palestras online. Meu nome é Rodolfo e nós vamos começar hoje com o tema A Nova Era, a Verdadeira Realeza de Jesus. Quando nós analisamos o roteiro histórico de desenvolvimento da religião judaica, quando nós entendemos que os judeus foram responsáveis por revelar ao mundo a existência de um Deus único e foram responsáveis por não só institucionalizar essa crença, mas por difundi-la. Embora, claro, a gente sabe também que alguns outros povos tinham essa compreensão, mas não foram tão bons em organizá-la e difundi-la pelo mundo, como os egípcios chegaram a fazer isso, por exemplo. Nós precisamos entender que a gente só consegue capturar bem o sentido da crença judaica dentro de uma narrativa histórica muito específica. Todo povo faz isso. Toda cultura humana estabelece uma narrativa histórica por meio da qual seus integrantes, seus membros, conseguem se identificar, desenvolver os laços de identidade cultural que formam esse grupo. Todo grupo humano tem uma história sobre como ele surgiu, a sua origem, qual é a sua natureza no mundo e qual é o seu destino, suas expectativas de vida futura. Isso é bastante comum. É um traço comum das comunidades humanas. Quando nós observamos o desenvolvimento da religião judaica, a crença em um Deus único precisa ser encaixada nos outros elementos da narrativa. Deus criou o mundo, o pecado original de Adão e Eva nos lançou na incerteza da vida material. Nós temos o roteiro. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é a de criaturas falíveis, de vontade fraca, que estão transitando pelo mundo, buscando a redenção das próprias almas. Para os judeus, o indivíduo, a personagem, a entidade sagrada responsável por redimir o mundo do pecado original e reestabelecer a ordem natural das coisas não veio. É aí que entra a tradição cristã. Para a tradição cristã, esse papel coube a Jesus. Jesus seria o responsável por, completando os elementos dessa narrativa, redimir o mundo. Pelo tamanho do seu esforço, sendo Filho de Deus único, teria vindo ao mundo para, em sacrifício diante da humanidade, redimir a humanidade, retirar o pecado original do mundo e devolver para cada um de nós, alma individual, a responsabilidade pela própria salvação. Que futuro nos aguarda? O futuro de um julgamento perante Deus, onde daremos conta desse tempo que cada um de nós teve enquanto esteve no mundo material. Essa narrativa, que tem um começo bem marcado e tem uma expectativa de futuro bem definida, compõe o quadro das crenças judaico-cristãs de que os espíritas fazem parte, mas com algumas diferenças significativas. E é muito difícil para as pessoas que não são espíritas ou que conhecem pouco das tradições espíritas entenderem que sim, para os espíritas nós estamos inseridos dentro do mesmo quadro histórico tradicional, pelo menos no que diz respeito à importância de compreendermos o papel de Jesus. Os espíritos que nos inspiraram e nos revelaram a doutrina espírita dizem que o papel de Moisés nessa história é extremamente relevante e que nós não devemos desconsiderá-lo. Moisés foi responsável, junto com outros codificadores judaicos, por transformar a propagação da ideia de um Deus único em algo forte culturalmente o bastante para que essa mensagem chegasse em outros lugares. Mas fundamentalmente para o Espiritismo, cabe a Jesus o papel de nos guiar não só diante do ciclo de desenvolvimento da nossa própria natureza, do nosso roteiro individual, mas das nossas expectativas de futuro. Quem é Jesus para o Espiritismo? Observando de fora do Espiritismo, as pessoas chegam a ter uma visão de que nós desqualificamos ou reduzimos a importância que Jesus teria nesse roteiro de salvação individual. Bom, de fato,
Jesus não é para nós um salvador ou um redentor do mundo no mesmo sentido que para os cristãos não espíritas, por exemplo. O que o Espiritismo nos ensina é que dentro das culturas humanas, Deus nos dá a oportunidade de encontrarmos os elementos da realidade espiritual que nós podemos reunir para compreender a verdade acerca da nossa natureza e do nosso destino. Quem somos nós? De fato. Bom, apesar das narrativas históricas serem fascinantes, apesar de a gente ter uma história que a gente deve valorizar, não só na cultura judaica, não só na cultura cristã, mas nas centenas de milhares de cultos religiosos e sistemas de crenças naturais ou culturais que nos revelam muito da verdade espiritual, nos diz o Espiritismo, que nós devemos nos concentrar em entender o caráter moral da revelação cristã. E é aí que ficam faltando elementos na tradição judaica e na tradição cristã até o século XIX para conseguir expandir a importância moral da revelação cristã. Qual é a importância da revelação cristã sob a ótica do Espiritismo? O que o Espiritismo nos ensina é que Jesus não é apenas um revelador de uma verdade aos nossos olhos escondido. Jesus é Ele mesmo a mensagem da revelação. Sua existência, o seu modo de vida, o seu exemplo é a mensagem. Não é o que Jesus falou que é o Evangelho, é o que Jesus foi que é o Evangelho. E o que os espíritos superiores nos ensinam é que o trabalho árduo de Jesus entre nós pode e deve ser expandido para toda e qualquer cultura humana. Ele é um modelo de perfeição moral que deve servir de referência de natureza ética para todos os povos, onde quer que estejam. Mas vejamos bem, isso não significa que as religiões cristãs, quaisquer que elas sejam, devam se estender e ocupar o espaço das outras religiões. Isso também não significa que todas as populações humanas de hoje ou de amanhã deverão se converter às formas do cristianismo que a gente conhece. Muito bem, é aí que o Espiritismo entra em cena. Com a revelação espírita, ou seja, com o fato de os espíritos superiores de forma organizada terem vindo em nosso socorro nos ensinar sobre a imensa vida espiritual e fora, eles procuraram deixar claro o seguinte: Jesus não é patrimônio cultural de um povo ou de outro povo. Na verdade, nem Moisés o foi. Na verdade, nenhuma parcela do que é verdadeiro na natureza pertence a ninguém. Somente a Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos prestar atenção em como a revelação se mostra para que a gente consiga quebrar as cadeias da nossa própria compreensão. Nos libertarmos das amarras que nós mesmos construímos para prender a mensagem. Jesus aparece para a gente, então, não como o redentor de um mundo que tinha sido destruído, um mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado de outros. Mas ele aparece para a gente como um libertador de consciências. Ele aparece aos nossos olhos como um espírito irmão, presente, amigo, dentro do nosso cotidiano, a nos inspirar a transformação individual que significa para nós efetiva salvação. Nenhum de nós é um espírito condenado pelo pecado de ninguém, e nós não somos, nós mesmos, individualmente falando, como espíritos imortais, condenados sequer pelos nossos erros do passado, a penas que nunca vamos conseguir pagar, a karmas impossíveis de saldar, a débitos que só Deus pode tirar de nós.
Não. Cada um de nós é agente do próprio destino. Cada um de nós é responsável pelo processo de transformação que pode nos dar aquilo que nós mais sonhamos. A liberdade. A liberdade de sermos e de estarmos com quem nós quisermos. A liberdade de poder soprar aonde quisermos. A liberdade de poder nos expressarmos e viver no mundo entre os nossos amores, afetos, enfim, irmos conduzindo o nosso destino da melhor forma possível. É interessante perceber que esse roteiro de salvação tem duras consequências, claro. Claro, Deus não pode fazer por nós o que nós não estamos dispostos a fazer por nós mesmos. Nós não faz sentido esperarmos, por exemplo, a salvação no juízo final. Não faz sentido perdermos a vida e esperarmos que Deus possa, em reconhecimento à nossa fé, fazer algo por nós. O que é que nós podemos esperar? Nós podemos esperar que, trabalhando duro em nós mesmos, Deus possa estar sempre nos ajudando a obter força moral para colocar em movimento as transformações que a gente vai adiando com o tempo. Quem é, então, o espírita? Quem somos nós que estamos nesse caminho de busca pela transformação da própria condição? Ora, ser um agente do próprio destino não é fácil. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida sobre se tem para elas alguma salvação, se faz sentido para a gente ter fé ou esperar que a gente possa receber auxílios externos, ou em momentos de grave dificuldade como os que estamos vivendo agora, se faz sentido apelar aos céus, porque se nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, ninguém vai vir até aqui e nos ajudar a resolver os nossos problemas. Calma, não é assim. Nós estamos cercados por multidões de espíritos interessados no nosso bem. Assim como nós, que temos filhos pequenos, nos importamos muito com o destino deles e saímos correndo quando algum deles pede ajuda, também estamos cercados de amigos presentes, operosos, valorosos, que não nos deixam cair. O que eles não podem fazer é andar o nosso caminho por nós. O que eles não podem fazer é, confiando nas nossas boas intenções, resolver os nossos problemas. Eu não quero dizer com isso que, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita fé e você confia na expectativa da solução de um problema grave, uma doença grave, a gente está num tempo de calamidade, é natural que todo mundo espere que Deus possa intervir no mundo e nos ajudar com os nossos problemas. Eu não quero dizer com isso que Deus não possa, de fato, fazer o que Ele tiver vontade de fazer, nos mandar a cura do coronavírus. Sim, claro, pode. O difícil é imaginar por que Ele faria isso passando por cima dos cientistas que trabalham tanto, passando por cima das pessoas que pesquisam a vida inteira, passando por cima daqueles que trabalham para lutar contra os obstáculos da natureza e renovar o mundo. O Espiritismo nos ajuda a adquirir um nível de maturidade muito difícil, mas não nos deixa sem o socorro e o alento de perceber que nós estamos cercados pela providência divina que trabalha no mesmo ritmo pela transformação do mundo. Então, se nós voltarmos naquele roteiro lá do começo, quando eu falei, um roteiro que inclui a criação do mundo por um Deus único, soberanamente justo e bom, um roteiro que passa pelas enormes dificuldades materiais no mundo de todos os seres humanos encarnados, e não só de Adão e Eva, mas de todos. Um roteiro que tem a ver com a falta de capacidade de agir, falta de capacidade de fazer boas escolhas, dificuldade de amar e de fazer o bem. Nós atravessamos esse tempo em enormes dificuldades e encontramos Jesus há 2000 anos. Um guia, um farol, um sol iluminando as nossas vidas. E Jesus há 2000 anos apelando às nossas consciências para que a gente consiga, dia após dia, com muito esforço, melhorar, sermos melhores, fazer o bem, evitar de fazer o mal aos outros, lutar contra as imperfeições morais. Muito difícil. Espíritos imortais, encarnamos e desencarnamos há 2000 anos e estamos aqui nos perguntando, e a nova era? E a nova era? Eu ouço a mensagem evangélica, eu tento, eu sou um incapaz, é muito difícil para mim. E agora eu sou espírita.
O que eu posso esperar? Mas a resposta nos foi dada. Nós somos espíritos imortais, nós não seremos destruídos por qualquer tipo de transformação moral. O apelo de Jesus é um apelo cotidiano, não é um apelo filosófico, perdido no tempo. Inclusive, virou moda entre os espíritas fazer exegese de texto evangélico, bíblico, e buscando o sentido das palavras de Jesus, mas não há nenhuma dubiedade, não há nada de equívoco na mensagem evangélica, fazer o bem, sempre. Claro que é difícil porque nós somos espíritos difíceis, mas não há dubiedade na mensagem evangélica. Não há dificuldade na interpretação do texto evangélico que sobreviva a uma análise mínima das nossas necessidades atuais. Se pensarmos bem no tempo que estamos vivendo, é um momento de muita dor e sofrimento para toda a humanidade, estamos todos presos em casa, sentindo enorme dificuldade para conseguir tocar as nossas vidas adiante. O pessoal da saúde está aí fora, batalhando duro, sendo responsável pelas outras pessoas que não são. O pessoal da segurança pública, da limpeza, catadores de lixo, os camponeses trabalhando para alimentar as nossas mesas. Uma multidão de pessoas preocupadas, enquanto uma parte das outras pessoas irresponsáveis. Essa luta da humanidade inteira pela evolução moral é uma luta cotidiana. Onde está a nova era? A nova era está dentro de cada um de nós. A nova era está na disposição de cada um de nós em assumir a parte que nos cabe na responsabilidade de fazer o bem agora. Não no juízo final. Não no momento especial do tempo ou da vida. Não dentro de um conceito filosófico. Se nós estamos sentindo falta de conforto espiritual nesse momento, nós podemos reagir de modo imediato, procurando alguma ação no bem que possa nos mostrar aonde Deus está perto da gente. Foi o que Jesus nos mostrou. Em todos os momentos da sua vida, apontando o caminho do bem para que nos sentíssemos próximos de Deus. Se sentimos carência da presença divina hoje, é porque estamos carentes de fazer o bem em alguma medida. A nova era é uma era de transformação moral, é uma era de mudança das condições do mundo a partir da renovação da alma de cada um de nós. Isso só vai acontecer não porque Jesus voltará num carro celestial, não porque experimentaremos fenômenos grandiosos de transformação moral, por nenhum desses motivos. Isso vai acontecer quando cada um de nós se tornar mais diligente na responsabilidade que tem de fazer o bem. Se nós estamos carentes, se estamos em dificuldade, vamos fazer alguma coisa. Se não podemos sair aí fora, se não é o papel que nos cabe, vamos orar pelas pessoas que estão lutando aí fora. Vamos elevar os nossos pensamentos e tentar ajudar, em vez de repercutir o mal. Vamos procurar os filhos que estão em casa e dar um beijo neles e dizer que os amamos. Vamos ligar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para as pessoas que estão sozinhas agora e dizer a elas que nós as amamos, que estamos com elas e que não vamos abandoná-las. Vamos trazer a transformação de Jesus para o nosso cotidiano dentro de casa, dentro das nossas mentes. Porque ou fazemos isso de forma efetiva no nosso dia a dia, ou a redenção para o cristão não passará de mais uma metáfora na longa história de tradições humanas. Que Deus nos abençoe.